Marcos capítulo 5, nós vamos ler o verso 1 até o versículo 5. Eu vou pedir para você manter a Bíblia aberta, porque depois a gente vai dar uma olhada por todo esse capítulo. Eu quero hoje falar sobre estratégia maligna, um assunto muito pertinente para os dias de hoje. Marcos 5, 1 em diante diz: Entre mentes chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre, de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros, pelos montes, ferindo-se com pedras. Até aí. Verso 5 mais uma vez: andava sempre, de dia e de noite, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Vamos orar mais uma vez, deixa a sua Bíblia aberta, nós vamos falar com Deus, pedir para que, em nome de Jesus, Ele possa falar ao nosso coração. Pai, eu te peço que a tua bênção seja sobre a nossa vida e que saiamos daqui nesta noite abençoados, renovados por tua palavra, em nome de Jesus. Que cada mente esteja cativa e que, ó Deus, possamos ouvir a tua voz, é o nosso desejo. Amém e amém. Gente, eu me converti no início dos anos 90 e eu me converti numa época em que a impressão que se tinha é que o diabo tinha bastante poder, bastante mesmo, mas muito. Qualquer coisa ruim que acontecia na vida da gente era o diabo. Mas assim, se você tivesse marcado uma festa numa chácara e chovesse, a gente era forçado a acreditar que Satanás estava querendo frustrar os nossos planos daquela festa. Se um vaso na casa quebrasse, às vezes era o cachorro que derrubava, mas a gente já repreendia na hora, porque tudo era o diabo, as músicas eram do diabo. Se algum artista fazia sucesso, é porque o diabo ajudou. Alguém se lembra dessa época, não? Era um extremismo. Mas hoje a gente corre o risco de ir para um outro extremo. Eu já vi muita gente, por exemplo, até numa atitude debochada e hilária, dizer: a única coisa que o diabo conhece é o número do meu sapato. Já viu essa, não? Porque ele está debaixo do meu pé, aleluia. Então, eu acredito que o maior erro que a gente pode cometer quando a gente está falando do poder do nosso inimigo, do poder do nosso adversário, é partir para esses dois extremos. Ou de achar que o diabo tem todo o poder, ou de achar que o diabo não tem nenhum poder. Segundo aos Coríntios, capítulo 2, no verso 11, o apóstolo Paulo diz o seguinte: para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Olha o que Paulo está dizendo, que para que o diabo, para que o nosso adversário não tenha nessa guerra que existe, que é real, uma guerra espiritual, vantagem sobre nós, nós precisamos conhecer, não podemos ignorar os seus desígnios. Em outra versão ele diz: para que Satanás não alcance vantagem, pois conhecemos os seus planos malignos. Jesus vai dizer que o diabo tem como objetivo final o quê? Matar, roubar e destruir. Mas hoje nós queremos falar sobre suas estratégias. Quais são os passos? O que é que o diabo faz para alcançar esse objetivo? Certamente depois daquele filme Exorcista, ou Poltergeist também, essa é a possessão maligna mais famosa da história. O endemoniado gadareno ou gerazeno é a região onde ele morava. Um homem perturbado por demônios. A Bíblia diz que não era apenas um demônio. Se você continuar lendo o texto bíblico, você vai descobrir que Jesus pergunta qual é o seu nome, e ele responde Legião, porque eram muitos demônios, e a gente vai falar um pouco sobre o que é que o diabo fez, o que é que os demônios fizeram
na vida desse homem. A primeira coisa que eu queria deixar para você pensar hoje à noite é que uma ação maligna afeta os teus ambientes. Vamos repetir juntos? Diga, uma ação maligna afeta os ambientes. O versículo 3 diz que este homem vivia nos sepulcros. Este homem vivia nos sepulcros. E é interessante, gente, porque mesmo sem a gente perceber, a gente muitas vezes não leva em conta a importância, a maneira vital como um ambiente nos afeta. Sem perceber, a gente muda de postura quando muda de ambiente. Por exemplo, você está numa praia, a sua postura é uma. A sua maneira de se vestir é uma. A sua linguagem é uma. A sua forma de agir é outra. Você vai para um fórum, num tribunal, com um juiz na sua frente, sua postura muda. A sua roupa muda. O seu linguajar muda. Você vem para um templo religioso, sua roupa muda. Suas palavras mudam. Você é a mesma pessoa, mas você é afetado por aquele ambiente. Os ambientes nos afetam. Nosso comportamento, nossa linguagem, nossa maneira de vestir muda quando o ambiente muda. É muito comum a gente ouvir, por exemplo, nossa, ela era uma pessoa tão boa, ela começou a frequentar aquele clube e ela mudou. Já ouviu isso ou não? Poxa, mas fulano era um cara de Deus. Ele começou a trabalhar naquele lugar, ele conheceu algumas pessoas, começou a sair com algumas pessoas, ele mudou completamente. Ele era um jovem maravilhoso, entrou para a universidade, ou seja, passou a conhecer um novo ambiente. Sua vida mudou. E é curioso que o oposto também é verdadeiro. Muitas vezes, em um ambiente positivo, a gente também é afetado, e isso produz na nossa vida uma mudança positiva. Quem aqui já foi afetado por algum ambiente, positivo ou negativamente? Eu já fui, todo mundo já foi. E tendo como esse objetivo de matar, roubar e destruir, Satanás fala de tudo para nos levar a ambientes de morte e de destruição. E é exatamente isso que acontece com esse rapaz anônimo, nós não sabemos o nome dele. Os demônios levaram este homem para viver num ambiente de morte, entre os sepulcros. Agora a pergunta que eu faço para você é a seguinte hoje à noite: quais ambientes você tem frequentado? Será que na sua jornada, no seu dia a dia, você não tem frequentado lugares? E quando eu digo lugares, muitas vezes não são lugares físicos apenas. Muitas vezes são maneiras de pensar. Hoje, com o mundo virtual, você pode ir a lugares aí do seu computador ou do seu celular. Quais ambientes você tem frequentado que tem afetado você de uma forma maligna? Quais companhias você tem tido? Quais conversas você tem gerado? Paulo diz aos Coríntios, em 1 Coríntios 15, 33, que as más companhias, o que é que acontece? As más companhias corrompem os bons o quê? Os bons costumes. As más companhias corrompem os bons costumes. Sabe, tudo que Deus precisa fazer para abençoar a gente é colocar uma pessoa no nosso caminho. Eu não sei você, mas eu posso olhar para trás para a minha vida e ver diversas pessoas que Deus usou na minha jornada para me abençoar, para me tirar de um nível e me colocar num nível superior. Mas o oposto também é verdadeiro. Tudo que Satanás precisa fazer para nos amaldiçoar, para nos colocar num nível inferior, nos colocar para baixo, nos derrubar, é colocar uma pessoa também no nosso caminho, que vai nos levar a um ambiente completamente ruim. Eu me lembro quando eu era menino, já ia à igreja, e um colega de escola me convidou para ir para um ambiente aí. E eu fui, nunca tinha ido. E quando eu entrei num ambiente daquele, eu entrei e falei,
isso aqui não tem nada a ver, isso aqui não tem nada a ver comigo, isso aqui não é para mim. O lugar em que eu quero chegar não condiz com esse ambiente. A gente precisa ter essa noção clara dentro do nosso coração, da nossa jornada, que Satanás fará de tudo para nos levar a alguns lugares que o final é destruição e morte. Quem entende o que eu estou dizendo pode dizer amém hoje à noite. Então fique atento aos convites que você recebe. Alguns lugares não são para você. Não são para você. Além de afetar os nossos ambientes, uma ação maligna também tem um segundo propósito, que é o de gerar inquietação. Você pode repetir essa palavra comigo? Diga inquietação. O dicionário diz que inquietação é falta de sossego. Inquietação é ausência de tranquilidade. É interessante, né? Porque o diabo ele quer afetar o nosso mundo externo, nos levando a alguns ambientes que vão nos afetar, mas ele também tem a estratégia de afetar o nosso mundo o quê? Nosso mundo interno, nosso mundo interior. Você vai olhar no verso de número 3, a partir da segunda parte do versículo, que esse camarada que vivia em sepulcros, ninguém conseguia segurá-lo com cadeias. Ele era preso com grilhões, ele era preso com cadeias, mas as cadeias eram quebradas, ninguém podia subjugá-lo. E no verso 5 tem a seguinte expressão que eu acho interessante. Ele andava sempre, noite e dia. Andava sempre, noite e dia. Esse cara não parava quieto um minuto. Um minuto. Toda cidade tem um doidinho, né? Esse aqui era o doidinho daquela cidade. Satanás afetou tanto a vida desse homem que ele simplesmente não parava quieto. Hoje em dia é normal, você sair à noite. Tem luz elétrica, nós estamos falando de 100 e poucos anos. Mas há 2000 anos, ninguém saía à noite, gente. Ninguém saía à noite. A galinha ia dormir, todo mundo ia dormir, na hora que a galinha cantava, todo mundo levantava cedo e começava o dia. Só ficava para a rua quando tinha luz. Esse camarada não, ele era incapaz de aquietar o seu coração. O propósito de Deus é exatamente o oposto desse. Jesus disse em João 14, 27, a minha paz eu vos dou. A minha paz eu vos dou, eu não dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Nós vamos ler N versículos da Bíblia, nos chamando à paz, nos chamando ao sossego, nos chamando à quietude. Salmo 46, 10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O Salmo 4, verso número 8, diz, em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Eu nem vou perguntar quem toma remédio para dormir aqui. Sabe, se a ação divina, produz paz, a ação maligna produz desespero, medo, inquietação, e tormento. É interessante você notar que o texto anterior do capítulo 4, o capítulo 4 termina contando que Jesus acalmou a tempestade. É o texto onde uma grande tempestade acontece e no meio dessa tempestade os discípulos estão desesperados. E Jesus está como, gente? Dormindo, tranquilo, em paz. Em paz, e ele quando se levanta com os discípulos todos desesperados, ele aquieta o vento, aquieta a tempestade. O propósito de Deus para a nossa vida é trazer paz para o nosso coração. Tudo pode estar desmoronando à nossa volta, mas nós podemos ter paz, porque a paz que nós recebemos não vem de baixo, não vem de uma situação financeira segura, a paz que nós recebemos vem do céu. O profeta Isaías apresenta o Messias como príncipe da paz. Ele diz, o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade,
príncipe da paz. Uma das marcas de um discípulo de Jesus, de alguém que anda com Deus, é que ele vive em paz. Ele vive em paz, ele está tranquilo. Ele não está... E uma das marcas de alguém que está sob influência de Satanás é alguém que vive em pânico, vive com medo, vive atormentado. E nós nunca vivemos num tempo como esse, onde tantas pessoas estão com medo. Medo de tudo. Há pessoas que têm medo de ter medo. Medo, fobia, preocupação, não consegue sair de casa, se tranca num quarto, fecha, tranca tudo. Eu sei que a modernidade tem mudado os nomes e dado até uma floreada, dizendo, não, você tem um probleminha X ou Y, mas a gente precisa entender que todas essas coisas são ações malignas. O Senhor diz, eu não vos dei espírito de medo. O medo tem uma fonte, e essa fonte é Satanás, e precisa ser tratado, precisa ser resolvido. A ação maligna vai querer gerar isso na nossa vida. Inquietação. Sabe gente que não consegue parar quieto um minuto? Não para num emprego, não para num namoro, não para em nada. Parece está sempre sentando em cima de um formigueiro. A ação maligna produz isso na nossa vida. Uma terceira coisa é que a ação maligna, ela te leva, isso é importantíssimo, a uma vida de extremos. Repita isso comigo, diga, vida de extremos. Diga, desequilíbrio. Eu acho curioso essa expressão do versículo 5 também, que diz que ele andava sempre, de dia e de noite, preste atenção nisso, clamando por entre os sepulcros e pelos montes. Sepulcros, o lugar mais baixo, e pelos montes. O diabo sempre vai querer gerar na minha vida e na sua vida isso, desequilíbrio. Ou é 8 ou é 800. Nunca tem meio termo. E essa provavelmente seja a arma mais poderosa de Satanás. A de querer gerar na nossa vida essa vida extremada. Desequilíbrio é o ponto de partida para a destruição de uma pessoa. Eu tenho visto pessoas serem pessoas boas, honestas, de caráter, serem destruídas por causa do desequilíbrio. Vou dar alguns exemplos para você. Por exemplo, uma pessoa desequilibrada no seu temperamento. Já viu ou não? Às vezes ele é um excelente funcionário, é um cara honesto, é uma mulher de caráter, conhece da sua profissão, mas não consegue parar num emprego, não consegue. Por quê? Por quê? Temperamento desequilibrado. Ele é do tipo, não levo desaforo para casa, comigo é assim, e papapá, o chefe, o superior falou qualquer coisa que ele não gostou, um cliente falou alguma coisa que na cabeça dele foi para ofendê-lo e tal, ele é incapaz de engolir aquilo, de esfriar a cabeça, não, ele é desequilibrado no seu temperamento. Isso não deixa de afetar, isso não diz que ele é uma má pessoa, nada disso. Mas um desequilíbrio vai afetar a carreira profissional da pessoa. Ou é muito sonso também. Eu estou falando aqui de extremo. Tem gente que é muito ligado no 220 e tem gente também que é desligado da tomada. É uma lerdeza só. São dois extremos. Um está no monte e o outro está no sepulcro. Sai do sepulcro, jacaré. Eu conheço pessoas boas, honestas, extraordinárias, mas que são desequilibradas sexualmente. Tem um desequilíbrio sexual. Às vezes por uma situação mal resolvida da infância, às vezes por traumas, por situações que aconteceram na adolescência, enfim, mas a sua sexualidade foi afetada. E isso gerou nela desequilíbrio. Ela não consegue ser fiel, ela vive enfiado em pornografia, ela está sempre enrolada com um com o outro. Isso vai gerar o quê? No casamento, nas relações? Falta de fidelidade, e a pessoa nunca vai conseguir ter uma vida extraordinária. Você vai ver, é um bom pai, às vezes é uma ótima mãe, mas tem um desequilíbrio, tem um extremo. Ou outro desequilíbrio, uma pessoa que é fechada sexualmente,
É o outro oposto da coisa. Gente desequilibrada na alimentação. Conhece alguém ou não? Será que tem alguém aqui assim? Não. Desequilibra. E não tem a ver com o tamanho da pessoa, não, porque eu conheço uns magricelos também que, ó, eu não sei para onde vai. Eu não sei para onde vai. Mas começa a afetar a saúde da pessoa. Gera culpa. Quem aqui já comeu e depois fala, eu passei dos limites. Para alguns, isso até tirar sarro, brinca com isso. Mas quantas pessoas sofrem de bulimia, anorexia? Eu já atendi pessoas que sofrem para valer mesmo, não é conversa mole. Tudo isso gerado por um desequilíbrio. Desequilíbrio na busca pelo prazer. A pessoa quer ter prazer a qualquer custo. Gente, eu não estou falando aqui contra prazer. Errado seria se você não quisesse prazer na sua vida. Se você quisesse sofrer na sua vida. Você não é masoquista. A gente também quer prazer. Mas é necessário entender que nem tudo na vida, o tempo todo, vai te dar prazer. Na sua profissão, no seu casamento, nas suas relações, é necessário encontrar um equilíbrio. E uma das ferramentas que Satanás vai usar para me destruir, para te destruir, o diabo é sagaz, gente. Ensinaram para a gente um diabo como? Vermelho, com chifre, um tridente e um rabo. Alguém ainda aqui acredita nisso, não? Que Satanás vai aparecer assim para você? Não, ele é sagaz, ele é astuto. Ele tem seus ardis, seus caminhos, e é isso que Paulo está falando em Coríntios. Você não deve ignorar os seus ardis, os seus procedimentos. E ele veio na vida desse homem para causar extremos na vida desse homem. E ele vem também na nossa vida. Casamentos, ministérios, carreiras são destruídas por causa do desequilíbrio. Eu já vi pessoas desequilibradas espiritualmente. Espiritualmente. Eu me lembro uma vez, eu fui numa vigília e tinha algumas pessoas desequilibradas lá. Nossa, elas viam anjo, elas rolavam no chão. E eu confesso para você que eu tinha inveja. Porque eu estava meio normal, assim, eu tinha orado. Eu falei, nossa Deus, meu Senhor não fala comigo não? Porque o povo estava num fogo, num Pentecoste. Só eu olhava aquele... E vai para lá e vai para cá, e grita, e urra, e língua estranha, e não sei o quê. E eu já tinha orado um Pai Nosso até. Eu falei, nossa, eu não sou crente não, misericórdia. O curioso é que esses caras, 2 semanas depois, estava tudo voltando na cocaína e no crack. Eles não conseguiam viver uma vida equilibrada. Tiveram que voltar tudo para a casa de recuperação, que a nossa igreja tinha. Está sempre querendo viver É igual regime radical, você já viu funcionar? O que funciona é reeducação alimentar, não é verdade? Está aqui alguém que já pesou 35 quilos a mais. Pode falar com você com propriedade, nunca fez um regime radical. Não, comigo é assim. Cortou tudo e não sei. Você não aguenta. Você emagrece 15 e depois engorda 25. É assim ou não? Porque falta equilíbrio. E muitas vezes o diabo vai querer usar essas ferramentas para nos destruir em todas as áreas da nossa vida. 2 Timóteo 1,7 diz, Deus não nos deu espírito de covardia ou de medo, mas Ele nos deu espírito do quê? Poder, amor e moderação. Você pode repetir isso comigo? Diga moderação. Em outra versão diz poder, amor e equilíbrio. Vida equilibrada. O mesmo Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 4, verso 5, ele diz, seja a vossa moderação, vosso equilíbrio, conhecido de todos os homens. Se o propósito de Deus é que a gente tenha uma vida equilibrada, o propósito de Satanás é gerar desequilíbrio, é gerar extremos na sua vida. Cuidado com isso. Quando a Bíblia fala
é sobre humor no em Apocalipse, muita gente usa esse versículo para falar contra equilíbrio espiritual. Não é sobre isso que Jesus está falando. Você não é quente, e nem, não é sobre gritar na igreja, não é sobre a altura do seu glória a Deus, ou sobre a altura do seu aleluia, não é isso. É necessário termos uma vida equilibrada. Quarto e último lugar, uma ação maligna, ela vai gerar o quê? Vamos lá, desde o início para nós lembrarmos. Ela vai afetar o ambiente que a gente vive. O camarada vivia nos sepulcros, uma ação maligna vai gerar inquietação. O cara andava de dia, andava de noite. Uma ação maligna vai gerar extremos na nossa vida, é do sepulcro para o monte, não consegue ter uma vida moderada. E em quarto e último lugar, uma ação maligna rouba o amor próprio. Vamos repetir? Diga, uma ação maligna rouba o amor próprio. Uma vez um escriba perguntou para Jesus quais eram os mandamentos mais importantes, o maior de todos os mandamentos. Você se lembra qual foi a resposta de Jesus? Ele resumiu a lei e os profetas em 2 mandamentos. Ame a Deus sobre todas as coisas, com toda a sua força, alma, com todo o seu entendimento. E o outro mandamento é qual? E ao seu próximo como a ti mesmo. Quando Jesus resume a lei e os profetas, todo o Antigo Testamento, ele resume nesses mandamentos. E dentro desses mandamentos está o amor próprio, o amor pessoal. Você sabe que dos principais instintos, instinto é uma coisa que você tem e nem precisa calcular para ter, é uma coisa natural que Deus colocou em você. Um dos principais, se não o mais forte, é o instinto da sobrevivência. Você quer se manter vivo a qualquer custo. Tanto é que se você tentar me matar, eu vou fazer de tudo para te matar primeiro. E eu não vou nem para a cadeia por causa disso. Não é? Já ouviu falar em legítima defesa. O que é isso? Isso é tão forte em mim, eu me amo tanto. Deus colocou isso dentro de mim. Esse amor pessoal, que se eu precisar fazer até algo que eu não gostaria de fazer, mas para me manter vivo, eu vou fazer. Isso faz parte de algo que Deus colocou dentro da gente. E quem não se ama, gente, é o que esse versículo vai dizer, de Jesus conversando com o escriba. É incapaz de amar o outro. Por isso que você deve amar o próximo como você se ama. Se você é incapaz de se amar, você não pode amar uma outra pessoa. E você vai ver no verso de número 5, que uma das coisas que esse homem foi afetado foi no seu amor pessoal. A Bíblia diz que ele se feria com pedras. Com pedras. É interessante que você não vai ver esse camarada, pelo menos o texto não mostra, ele ferindo outras pessoas. Que eu acho que naquela região todo mundo tinha meio medo dele, né? Você imagina, o cara andava no texto de Lucas que ele andava pelado, nu. Você imagina um homem andando pelado na rua, gritando igual doido, de dia, de noite. Não era alguém que você queria sair para jantar, comer pipoca na praça. Não era alguém que você ia ter relacionamento, você ficava com o pé atrás com ele. Mas a Bíblia não diz que ele jogava pedra nas outras pessoas, mas a Bíblia diz que ele se feria. Seu amor pessoal foi atingido. E quando Satanás consegue com que você trabalhe contra si, entenda, ele já venceu a batalha contra você. Quando Satanás faz com que você seja o seu maior adversário, você conhece gente assim, não? Ele diz até num discurso, até parece bonito, eu não faço mal a ninguém, eu só faço mal para mim mesmo. Pode até parecer a coisa mais linda do mundo, mas deixa eu falar, você não tem o direito de fazer mal a si mesmo. Isso é pecado também, porque você foi criado por Deus. Por Deus. É necessário termos amor pessoal. Quantas pessoas hoje sofrem com autossabotagem? Trabalham contra si. Estão enfiadas num vício destrutivo. Já viu isso, não? Você vê, a pessoa é boa, cara. Uma pessoa de caráter, de valor, mas tem um vício que a destrói.
ela pode parar na hora que ela quiser, está dentro do poder de ação dela. Ninguém coloca uma arma na cabeça dela e diz, fume, cheire, use, beba. Não, mas ela vai se destruindo. Uma autoimagem negativa, a pessoa está sempre se menosprezando, está sempre se jogando para baixo, uma falta de atitude, ela sabe que precisa agir, sabe que precisa mudar de posicionamento e não muda. Muitas vezes essa autossabotagem é que a pessoa está dentro de um relacionamento tóxico, namora, é noiva, tem amizade com alguém que só faz mal para ela e ela não sai desse relacionamento, ela não rompe, está acabando com ela, mas, ai não, eu amo ele, eu não consigo viver sem ele. Mas antes de amar o outro, você precisa se amar. Palavras como eu não presto para nada, eu sou assim mesmo, ou eu sempre faço tudo errado, são fortes indícios de que Satanás encontrou um espaço para agir na minha vida, para agir na sua vida. Hoje, em nome de Jesus, é dia de você fazer as pazes consigo mesmo. Hoje é dia de você reatar com você mesmo e passar a se amar. Porque quando a gente não gosta da gente, isso é uma evidência de que Satanás encontrou uma brecha na nossa vida. Eu concluo com uma boa notícia para você. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Jesus é capaz de mudar tudo isso. Eu vou falar mais uma vez. Jesus é capaz de mudar tudo isso. A Bíblia diz que Jesus chega naquela cidade. Jesus chega naquela cidade só por causa desse cara. A única coisa que Jesus faz lá é libertar ele. E depois de um processo todo maravilhoso, que não vai dar tempo de falar aqui, mas eu quero que você depois dê uma olhada na sua casa. A Bíblia diz no verso de número 15 o seguinte: indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo. Assentado, vestido e em perfeito juízo. Aquele camarada que não parava quieto, aquele camarada que estava dia e noite andando do sepulcro até os montes, gritando, ele não tinha parada, agora estava assentado. Sabe por quê? Porque Jesus é aquele que traz paz para o coração perturbado. Quem sabe você chegou aqui hoje tão perturbado, tão perturbada, tão inquieto, inquieta. Será que vai dar certo? Como é que vai ser meu futuro? Como é que vão ser as coisas? E você tem perdido noite de sono por causa disso. Hoje Jesus quer te colocar sentado. Quer trazer paz para o coração. Porque, gente, uma coisa que uma pessoa perturbada não consegue é ficar sentada, não é verdade? Não consegue. Você já tentou fazer esses meninos, quem tem um desses em casa? Eu tenho. Você quer, senta aí, amor. Senta um pouco, fica quieto. Quem aqui já viajou com criança no carro? Eu tenho que ficar sentada, parada. Tá chegando um dia, eu voltei de Camboriú com os meus filhos, gente. Dá quanto? 800 quilômetros, mais ou menos, por aí. Foi a pior viagem que eu fiz na minha vida. Porque você deixar a criança assentada, só Jesus pode fazer isso. Só Jesus pode fazer um empresário, um profissional liberal assentar. Só Jesus pode fazer uma dona de casa, uma mulher, uma mãe, com a nossa família sendo atacada pelos valores, por tantas coisas, amizades, más influências. Só Jesus pode, no meio de tudo isso, nos fazer assentar. Ele quer trazer paz para o nosso coração. Segunda coisa, esse homem é encontrado vestido. Como eu disse em Lucas diz que ele andava nu, sem roupa. Você sabe que roupa fala de honra. Esse homem, em algum momento da vida dele, ele perdeu completamente a vergonha. Ele não tinha mais vergonha.
perdeu completamente a honra. Isso tem uma coisa triste, gente, é sermos desonrados, não é verdade? É sermos desrespeitados. Talvez alguém aqui já passou pela experiência de ter muito dinheiro e quando você chega no banco, você é honrado. Mas daí você não tem mais. Aí o que acontece? Aí não oferece nem café para você no banco, mas nem aqueles gelados. O gerente nem te atende mais. Você é desonrado. O propósito de Deus é trazer honra para a nossa vida. É mudar nossa vergonha em honra. Em honra. Muitas vezes você vê, por exemplo, o que o álcool faz com a vida de uma pessoa, o que a droga faz com a vida de uma pessoa, o que o sexo sem limites faz com a vida de uma pessoa. A pessoa perde completamente a honra. Completamente a honra. Ela é envergonhada por onde ela vai. Esse é o propósito do diabo, mas o propósito de Deus é te vestir. É trazer honra. Você se lembra a primeira atitude do pai para com o filho pródigo qual é? É vesti-lo. Ele coloca uma sandália nos pés, ele coloca o anel da família no dedo, mas ele também traz uma roupa nova, vestes novas. Deus quer trazer honra para a nossa vida, em nome de Jesus. E em terceiro e último lugar, o que é que Jesus faz? Esse homem é encontrado assentado, vestido e em perfeito juízo. Jesus é aquele que arruma a cabeça do homem também. Ajusta, traz bom senso, ajusta as ideias, arruma a cabeça dele. É uma pessoa completamente perturbada, sem condição de julgar o que é certo, o que é errado, e agora ele tem perfeito juízo. Gente, houve um tempo, como pastor, e eu já trabalhei com um pastor, que as pessoas às vezes procuravam ajuda no gabinete pastoral, e ele me dizia sempre assim, aqueles 90% dos atendimentos aqui, eu resolvo com talão de cheque. Porque houve uma época, todo mundo na igreja andava duro, o país estava numa situação ruim, e ele era muito mão aberta. Eu me lembro dele dar talão de cheque assinado em branco para membro de igreja. Depois o nome dele foi para o SPC e tudo. Uma festa, uma beleza. Mas ele sempre me dizia, ele dizia, 90% dos assuntos no meu gabinete não é gente precisando de oração, é gente precisando de dinheiro. Está todo mundo quebrado. É por isso que está triste, e daí você paga a conta, a pessoa sai alegre. Ponto, resolveu o problema. Mas hoje 90% dos atendimentos não tem a ver com dinheiro, tem a ver com cabeça desajustada. As emoções estão tudo desarrumadas. Gente sofrendo com depressão, sofrendo com ansiedade, sofrendo com medo, com síndrome disso, síndrome daquilo. Gente que perdeu o juízo. Em algum momento as ideias se desarrumaram. Tudo em volta está bom, está legal, mas ela não consegue dormir. Tudo em volta está em ordem, mas a cabeça não deixa ela raciocinar direito. Jesus é aquele que vem trazer um perfeito juízo para nós. E eu gostaria hoje, em nome de Jesus, que o Senhor fizesse isso com a gente. Se em algum momento, eu e você, recebemos uma influência maligna, que em nome de Jesus a gente possa hoje ser visitado pelo Espírito Santo e encontrar paz para o nosso coração. Encontrarmos honra em Deus e encontrarmos juízo para a nossa mente. Não pense você que uma pessoa se transforma num endemoniado desse de uma hora para outra. Eu, como pastor, costumo dizer que os demônios mais perigosos são aqueles que não se manifestam. Porque os demônios que se manifestam, você faz uma oração, eles vão embora, e vamos seguir em frente. Mas os demônios mais sagazes são aqueles que encontram lugar na nossa mente. Com mentiras, com sofismas, com inverdades na nossa estrutura de raciocínio e que vão levar a nossa vida para a morte e para a destruição. Eu gostaria de orar hoje por você, pedindo para que em nome de Jesus
o que aconteceu com esse moço aqui possa acontecer comigo e com você. Amém, gente? Vamos ficar de pé para a gente orar juntos hoje à noite. Em nome de Jesus.